Vocês estão na vibe de melhor e tal. O que foi melhor, assim, vocês, no podcast de vocês, assim? Você lembra, assim, que marcou muito vocês? Vocês conseguem lembrar? Não que os outros sejam menor, mas sempre alguma coisinha marca, né? Cara, uma coisa que marcou pro nosso, que é um negócio engraçado pra caramba, foi o Júlio. Que é um cara que a gente não conseguiu acompanhar nenhum raciocínio dele, cara. Ele Vocês não terminaram o episódio com a série ele fervendo. não terminou nenhum assunto que ele começou. Então foi difícil acompanhar, mas ao mesmo tempo foi o melhor que a gente gravou até hoje, porque foi o mais engraçado. Pra você ter noção, ele começou a fazer uma Eu não consegui acompanhar essa cena dele. imitação. Cara, ele Uma começou a fazer... imitação. Ó, a gente pediu pra ele fazer uma imitação. Porque a gente conhece os textos dele e como é imitação, a gente falou, cara, as imitações tem que fazer. E daí a gente tem uma imitação, ele imita uma moto, ele imita uma Harley Davidson. E a gente pediu pra ele, ô Júlio, faz a Harley Davidson. Aí ele começou a fazer a Harley Davidson e ele entrou num outro assunto e ele foi pra aquele assunto. Ele continuou aquele assunto. No final, Aí ele entrou num assunto de alienígena. Aí ele entrou num outro assunto e não voltava pra Harley Davidson. Aí eu falei, Júlio, a Harley, Júlio. Aí ele foi fazer de novo e ele voltou a fazer outra coisa. Aí no final do texto ele falou da mãe, ele falou do pai, ele falou que... Falou de tudo. E daí no final ele meteu a Harley Davidson rapidão. Aí, e, inclusive esse vídeo tá indo bem no YouTube. O da imitação. E ele meteu a Harley Davidson do nada. E eu falei, Júlio, calma, cara, calma. Calma. Ele errou uma imitação, ele começou a imitar, ele foi imitar uma pessoa, imitou e ele imitou a pessoa errada. Daí no meio ele lembrou, falou, mas essa não é a pessoa. Ele foi imitar a Marina Silva e meteu a Araci da Top Term, mano. Tipo, foi um dos episódios mais engraçado da gente fazer, porque eu e o Flavinho ficamos ali, tipo, rindo e perdido ao mesmo tempo. Só que, tipo, depois, mano, eu assisti de novo o episódio umas 2 vezes pra eu poder entender, poder falar pros caras o que a gente podia cortar e pra eu poder ver o que eu ia conseguir juntar de tudo que ele falou e criar os cortes, porque ali, foi muito aleatório, mano. Mas foi muito da hora. E o Júlio, tipo, a gente conhece o Júlio, a gente sabe que ele é assim. E daí a gente trouxe ele e a gente se surpreendeu do tanto a mais que ele se perdeu. Então foi bem legal. Fora da curva o negócio. Não, foi fora da curva, porque a gente já conhece o Júlio. Uhum. O Júlio faz stand-up com a gente. Por que há será anos. que ele... Nesse dia ele tava mais agitado? Ele é assim, só que tipo assim, ó... Ele fazia assim, ele entrava no assunto, aí ele saía daquele assunto do nada, ia pro outro, e daí às vezes ele terminava o assunto, às vezes não. Mas foi muito da hora, mano, inclusive... Pra ele vai ter que dá fazer pra trazer pauta. de novo, porque é muito da hora. Fazer assim, as perguntas não respondidas. Não vai adiantar, pode fazer a pauta, ele não vai responder de novo. Mas é muito da hora. Pra você, não.